gente? A pessoa vai dizer, mas eu estou ensinando, mas ele não diz nada na Bíblia. Vamos abrir Bíblia. Colossenses 2, 3. Aqui diz assim, ó, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, é interessante, porque existe uma sabedoria divina que anda junto com a palavra de conhecimento. É interessante isso, né? Por quê? Porque isso é um dom também, é um dom. Lembra que a Bíblia fala que se alguém tem falta de sabedoria, não é conhecimento, de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Olha só, se a Bíblia manda eu pedir uma palavra de... eu pedi sabedoria para minha vida, e a Bíblia diz que Deus dá abundantemente, ou seja, quando está liberado, está em todas as prateleiras do céu, os anjos trazem esse dom para todo mundo que pede. É sabedoria. E eu acho que o povo de Deus está precisando fazer essa oração. Por quê? Porque você pode ter o dom da palavra do conhecimento, mas sem a sabedoria, gente, fica difícil de você ser efetivo no uso desse dom. Então nós precisamos entender que esse é um dom sobrenatural. E existe uma sabedoria que vem de Deus para que a gente possa ser usados e usados por Deus, para que esse dom possa fazer mudança e efeito na vida das pessoas. E isso mesmo. Muito bem, Verônica. Realmente, essa é uma oração que a gente não deve esmorecer nunca. A gente tem que realmente pedir a Deus sabedoria e continuar pedindo. Certo? Porque, gente, tem uma coisa que eu aprendi ao longo de muitos anos. É que nós nunca paramos de aprender. Quando você pensar que você parou de aprender, é porque você está na hora de ir para o céu. Não tem mais nada para você conhecer nessa terra. Né? Mas pede sabedoria. Por quê? Porque sabedoria, ele vai te trazer revelação da palavra. Ele vai trazer revelação do poder, né, de Deus na sua vida. E não só isso, ele vai avivar os dons. Ou seja, você vai perceber, pela sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus te dá, como você vai colocar essas áreas da sua vida por obra, né? Outra coisa aqui, vamos para frente. Hebreus 4:13, vamos lá? Hebreus 4:13. Eu falo o texto, depois eu leio esse texto que eu falei o texto. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso aqui não fala de dons. Assim, fala de, por exemplo, tem áreas, nós trabalhamos aqui com libertação, cura interior e ministramos as pessoas de forma individual no curso de cura da alma. Então, o que acontece? Às vezes, tem áreas da vida da pessoa que ela não lembra. Tem traumas que ela passou que ela esqueceu, ela apagou da sua memória, deu branco total. Perdão, gente. Ela não lembra que ela passou por um trauma. Então, o que nós fazemos? Nós oramos e pedimos para quê? Deus, que conhece tudo, nos revele aonde é que está o problema na vida da pessoa. Então, Deus nos traz a revelação daquilo que está oculto para nós e para ela. E a partir do momento que Deus nos traz essa palavra de conhecimento, vem a cura e a libertação da pessoa. E a cura e a libertação dela só é processada a partir do momento que ela tem uma revelação de Deus daquilo que aconteceu com ela. Então, por isso que a Bíblia diz que tudo está exposto diante dos olhos de Deus. Então, tem pessoas que dizem assim, não, mas eu vou pecar aqui, escondido do pastor e da igreja. Problema nenhum. Porque não é para o pastor e nem para a igreja que nós vamos prestar conta. Não é porque que a igreja não sabe o que você faz, que Deus não sabe, Ele sabe. Agora, isso é o que acontece com a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento vai trazer um conhecimento de algo que está oculto, que só Deus conhece. Aquilo que está escondido, Deus conhece. Certo? Só que, lógico, nós vamos falar também como operar esse dom. De que forma eu vou colocar esse dom para fora, que ele não vai ferir a pessoa, não vai desviar ela do caminho de Deus. Não, porque o dom ele não está aqui para isso, ele está para trazer a pessoa para Jesus de volta. Ele está
O dom ele serve para edificar o corpo de Cristo e não para destruir o corpo de Cristo. Você está entendendo? Então é importante que essas pessoas tenham o reconhecimento daquilo que Deus faz. Ok, querido? Então, esse dom ele traz a revelação do conhecimento de Deus, ou seja, aquilo que Deus revela, né? A palavra ok. O segundo tópico que eu quero falar é sobre a palavra de sabedoria. Esses dois andam juntos, mas eu vou separá-los aqui para didaticamente a gente poder trabalhar. Então vamos lá. A palavra de conhecimento, geralmente, ela é interpretada como revelação. Então as pessoas que oram por revelação, que trazem revelação, ou que dizem revelação, as pessoas dizem que isso é revelação. Mas na verdade é o quê? A palavra de conhecimento. Como é que esse dom se revela? Tem pessoas que quando tem uma palavra de conhecimento, Deus fala para ela o que é que está acontecendo na vida da outra pessoa. Eu lembro uma vez eu estava pregando e Deus me mostrou que uma pessoa no culto estava pensando. Deus me revelava os pensamentos dela. Eu achei muito estranho isso. Daí eu entendi como é que Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando. Então é muito interessante essa palavra de conhecimento, porque a palavra de conhecimento ela vai revelar algo que está muito na entranha do coração da pessoa. E não tem como a pessoa dizer assim, não é Deus. Porque só ela sabe o que ela está pensando. Entende como é que é isso? É algo muito interessante. Mas tem pessoas que têm a palavra de conhecimento, por exemplo, a pessoa lê na testa da pessoa, ali na fila de oração, que acontece na vida da pessoa. Deus mostra. Escrito. Tem outros que sentem a dor que a pessoa está sentindo. Isso também é palavra de conhecimento. Você está ministrando e você sente uma dor que não é sua. Você sabe que não é sua. Então, se ela não é sua, ela é de alguém que está ali na recinto. Então, você fala, tem alguém aqui sentindo isso. Aí, geralmente, alguém se revela. E você explica como é que é a dor que você está sentindo. Então, a pessoa, é isso mesmo que eu sinto, pastor, é desse jeito. Então, você sabe que é uma palavra de conhecimento que Deus trouxe para você, sentir no seu corpo o que a outra pessoa está sentindo, para que você possa revelar para ela que Deus está fazendo isso para que ela seja curada. Isso não é só para fazer, tipo assim, é só para eu me aparecer, não. Deus tem um objetivo com isso. Deus nunca vai te mostrar alguém que está doente só para dizer, Deus mostrou que você está doente, que legal, tchau. Não, vai orar por essa pessoa, vai ministrar cura para ela, porque é assim que Deus age. É dessa forma que Deus quer fazer. Amém, gente? Ficou claro isso? Né? Então, a palavra de conhecimento também, ela vem, muitas vezes, dentro da palavra de sabedoria. E agora eu quero entrar na palavra de sabedoria, porque as duas coisas andam bem entranhadas juntas. Vocês já vão ver como é que funciona, como é que se desenrola esse rolo, né? A palavra de sabedoria, ela revela Deus ao homem. A palavra de sabedoria revela Deus ao homem. Quando é que Deus quer se revelar ao homem? Quando é que Deus quer se revelar ao homem? Eu sei que alguns de vocês vão dizer aqui todo tempo, vão dizer toda hora, todos os homens, mas não. Tem um momento específico que Deus quer se revelar ao homem. E quando é esse momento específico que Deus quer se revelar ao homem, e ele precisa de vasos, vaso, quanto vasos tem aí? Precisa de vasos para que a palavra de sabedoria se faça presente naquele momento. Que momento é esse da vida do ser humano? Em que Deus quer se revelar ao homem? Não falem todos ao mesmo tempo. Eu não consigo ler aqui, tem muita gente falando. Ninguém tá falando nada. Vocês estão com medo de mim, né? Sei. Esse pastor tá cheio de pegadinha. Isso sou mesmo. Sim, quando Deus quer agir em alguma área, sim, com certeza. Mas tem um momento muito chave na vida de todos nós. Tem pessoas, inclusive, que no testemunho de conversão delas, elas vão falar que elas tiveram algo bem importante. É o que a gente chama de revelação. Tô vendo que você não quer conversar mais comigo. Tudo bem, então perdoado, viu, gente? É no momento de você pregar o evangelho para alguém. Quando você está pregando o evangelho para alguém, às vezes Deus te dá uma palavra de sabedoria para aquela pessoa. Deus te revela o coração dela, a vida dela, como é que ela tá. Tem muitas pessoas que dão testemunho na igreja, assim, eu fui naquela igrejinha, lá no bairro, bem pequenininha, eu sentei no último banco, mas o pastor falou a minha vida inteira. O pastor falou a vida inteira dele? Não. Quem falou? Palavra de sabedoria. Deus deu, pastor, muitas vezes ele está pregando, você não sabe por que está dizendo certas coisas que você disse. A tua pregação está ali no papelzinho, teu stop está tudo certo, de repente Deus pega e muda a pregação.
muda tudo e te traz palavra, e você vai jogando aquelas palavras e tal, e no final, quando alguém chega e diz assim, pastor, você falou muito comigo. Por quê? Porque você não ficou preso a papelzinho, você deixou Deus trazer palavras de sabedoria para o povo. E acontece a palavra de sabedoria muito quando a gente está pregando o evangelho, né? Por quê? Porque na palavra de sabedoria, aqui está dando para mim que a minha internet está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Ou tá falhando? Para mim tá perfeito. Maravilha. Normal, tá bom então. Bora para frente. Então, quando Deus orienta, Ele dá direção, a sabedoria, ela tanto ela é escrita como ela é expressa na lei de Deus. Provérbios 8:13 fala sobre sabedoria. Na verdade, Provérbios todo fala sobre sabedoria, né? Mas vamos destacar aqui o 8:13, o 8:20 e 21. Vamos dar uma olhada lá. Provérbios 8:13. Eu, a sabedoria, 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e a fala perversa. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Aqui está falando sobre o que, gente? Sobre essa questão do conselho de fidelidade, paz, prosperidade. Né? Fala sobre isso. 20 e 21, de 8 mesmo. Vamos lá. 20 e 21. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Aqui está falando do quê? Da sabedoria. Gente, a sabedoria é algo que não é só crente que tem, não, viu, tá? Esse é um dom que muitas pessoas têm. É um dom dado por Deus. Por quê? Porque elas têm a capacidade de granjear, de ser organizadas, de prosperar. Não é só crente que é próspero. Todas as pessoas são prósperas. Mas o crente, ele não é próspero, ele é justo. Então, a nossa prosperidade tem que andar em consonância com a justiça. Tem que andar em consonância com a bênção de Deus. Ou seja, se Deus me fez uma pessoa próspera, a minha prosperidade tem que desfazer obras de injustiça. Eu tenho que trabalhar para desfazer obras de injustiça. Então, algumas coisas são importantes a gente entender. Tem gente no mundo sendo usado por Deus para desfazer injustiças. É verdade, gente. Gente no mundo sendo usado para desfazer injustiças. Deus é um Deus justo. E nós temos que entender que a prosperidade, ela tem um objetivo. Então, a sabedoria pode te fazer muito próspero. Então, busque a Deus, busque por sabedoria. E esse dom vai andar junto com o conhecimento. O conhecimento te fornece material para a sabedoria. Anote isso. O conhecimento te fornece material para a sabedoria. Gente, é uma coisa interessante. Eu vou contar uma experiência, vocês vão entender o que eu estou falando. Já vão entender. Tinha um missionário, eu não lembro se ele estava na Índia. Se não me engano, ele estava na Índia. E ele estava passando por uma necessidade muito grande financeira. E ele não estava no seu país. E não tinha como ele viajar. Ele não estava conseguindo fazer a obra. E ele começou a orar a Deus. E ele pediu a Deus que Deus lhe desse uma palavra de sabedoria para que ele pudesse gerar as finanças que ele precisava para continuar a obra de Deus. Eu acho que eu falei isso quando eu estive pregando na CREI, uns anos atrás. Que eu falei que Deus é um Deus que usa as crises para gerar prosperidade. E é quando nós passamos por crises que Deus muda os recursos de mãos. Nas crises, Deus muda os recursos de mãos. Então, o que era rico se torna pobre, o que era pobre se torna rico, o que era mais ou menos melhor, o que era... Sabe, as coisas vão mudando de lugar. E é interessante isso, que esse missionário, ele orou para ele que ele precisava de uma ideia. Então, ele começou a orar e disse assim, Deus, então me dá uma boa ideia. Eu quero ter uma boa ideia, que eu vou ter suprido as minhas necessidades e não vou precisar de pedir as pessoas me ajudarem, e as pessoas que me ajudaram pararam de ajudar. Então, tipo assim, eu não quero mais depender delas. Eu quero que o Senhor me dê o recurso para que eu continue fazendo sua obra. Então, Deus falou para ele, disse assim, eu vou te dar uma palavra de conhecimento. E ele ficou tranquilo, orou e descansou no Senhor. Naquela semana, ele sonhou com uma Bíblia. E ele sonhou, e a capa dessa Bíblia era rosa, e nela estava escrito Bíblia da Mulher. Daí ele disse, ok, tá aí.
vou compilar a Bíblia da mulher. E ele começou então a compilar a Bíblia da mulher. Essa Bíblia vendeu bilhões de Bíblias. E ele detém a marca da Bíblia da mulher. Ou seja, ninguém pode fazer uma Bíblia escrita Bíblia da mulher sem pagar royalties para ele. E ele então prosperou fantasticamente. Toda a missão dele ele deslanchou. E Deus só deu para ele o quê? Uma ideia. Uma ideia vindo da onde? Da revelação do conhecimento de Deus. Então, gente, esse é um dom que ele pode ter a multifaceta dele em várias áreas. Não é só algo assim que você vai estar orando em línguas ali naquele momento, não. É o que Deus vai te dar e que vai mudar a sua vida. Vai mudar a perspectiva da sua vida, né? Então é importante você entender, pega essa revelação aí. É importante você entender, né, esse agir, né, da palavra do conhecimento com a sabedoria. Quando ele entendeu aquela palavra de conhecimento, então daí ele foi o quê? Trabalhar com a sabedoria, porque não adianta. E para você fazer uma Bíblia da mulher, você vai precisar de quê? Sabedoria. A ideia, Deus deu para ele da palavra de conhecimento. Mas agora ele ia ter que usar a sabedoria para pôr por obra aquilo que Deus estava revelando para ele. Né? Então você precisa mesmo trabalhar, né, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Né? E esse irmão, olha, ficou bilionário. E continua fazendo algo de Deus. Glória a Deus por isso. E tem alguns que se desvia, né? O dinheiro tem sido causador de muita queda de muito crente por aí. Sabedoria para a orientação do Espírito Santo.